professor Zé Roberto, muito obrigado pela sua presença aqui na Universidade Aberta desta semana. Bom, Luciano, eu que gostaria de agradecer o convite e gostaria também de cumprimentar a todos os telespectadores, né, dessa nossa emissora. O professor José Roberto Soares Escofaro, como eu disse agora há pouco, professor e pesquisador da Universidade Federal de Lavras, foi agraciado este ano com um dos prêmios mais importantes do cenário agrícola do país, o Prêmio Frederico de Menezes Veiga, promovido pela Embrapa. Professor, esse prêmio Frederico de Menezes Veiga, promovido pela Embrapa, que o senhor recebeu agora em 2011, que nós acabamos de falar, é um dos mais importantes do cenário agrícola do país. Vamos voltar um pouco lá atrás e nós perguntamos, começando o nosso Universidade Aberta de hoje, quando e como começou esse interesse do senhor por essa área de estudos? Na realidade, Luciano e telespectadores, eu sou de uma cidade no interior do Espírito Santo, chamada Castelo, uma colônia de italianos, onde a grande maioria das pessoas ia estudar na Universidade Federal de Viçosa. E predominantemente iam fazer engenharia florestal. E muitas pessoas eram conhecidas nossas, eram conhecidas da nossa família. E conversando com essas pessoas, além de toda a infância que nós tivemos no interior, conversando com essas pessoas, nós fomos compreendendo o que era um curso de engenharia florestal, quais eram as áreas envolvidas nele, e foi nos despertando uma vontade de nos inserir tanto na área de produção, que é característica do curso, mas também na área ambiental, já que conceitos de sustentabilidade naquela época começavam a aparecer com maior intensidade nas discussões, na mídia, né, tanto escrita, quanto falada, quanto televisiva, e isso foi nos despertando, e aí nós fizemos então a opção por concorrer no vestibular para engenharia florestal lá na Universidade Federal de Viçosa. Lógico que, à medida em que o tempo foi passando, em que nós fomos nos desenvolvendo no curso, sim, nós fomos ganhando cada vez mais apreço pela área. E eu teria que dizer para você que, assim, a vida sorriu muito para mim. Eu acho que assim, a vida me propiciou mais que eu mereço, inclusive. Eu terminei a graduação muito jovem, concluí um mestrado também muito jovem e iniciei minha vida no sertão da Paraíba, na Universidade Federal da Paraíba, no sertão da Paraíba, o que é estranho para muitos, porque é distante, mas foi o lugar que me permitiu conhecer a seca, um povo trabalhador, espetacular e sofrido, a falta de oportunidade das pessoas, de bem, de pessoas muito de bem também com a vida, apesar das dificuldades, e vivendo naquele ambiente consolidou o despertar meu para que eu caminhasse na minha vida para tentar fazer coisas que propiciassem tanto sustentabilidade para os biomas, quanto ações de produção que possibilitassem também que as pessoas pudessem melhorar a vida a partir de ações de produção na área florestal. Então, esse início foi o grande despertar da minha vida para essa questão da associação da produção com a harmonia, produzir em harmonia com o ambiente.
E aí eu tive a oportunidade, logo na sequência, de vir para a Universidade Federal de Lavras, que é um ambiente bastante profícuo, né, pela qualidade da instituição. E aí pude me desenvolver, tive a oportunidade de fazer doutorado, né, por essa instituição, anteriormente pela ESAL, né, hoje UFLA. E aí a vida foi me concedendo várias oportunidades. Professor, este ano o Prêmio Frederico de Menezes Veiga, ele enfocou a área florestal. E o senhor é um dos precursores de pesquisa em manejo para usos variados da vegetação do cerrado. E o senhor foi agraciado com este prêmio pelo conjunto da obra. Quais outros estudos estão juntos com mais este? Bom, Luciano, são muitos estudos. Primeiro, eu gostaria de dizer que quando a gente ganha um prêmio, normalmente o prêmio é individual, sim, mas a obra nunca é individual. A obra é coletiva. É coletiva porque você tem uma família que se sacrifica para que você possa se dedicar, para que, né, consiga fazer coisas que possam ser benéficas às outras pessoas. E é coletiva porque tem uma equipe de outros pesquisadores, professores que trabalham comigo há muitos anos, de estudantes que compõem essa equipe, de técnicos que se esforçam, se sacrificam para poder nos ajudar nas análises que a gente faz. A gente trabalha muito com ações de campo, então em muitas regiões a gente encontra muitas adversidades. E assim, um projeto que é muito importante nessa linha foi o manejo sustentável da candeia. A candeia, ela é uma espécie nativa. Até o início dos anos 2000, eram raríssimos os estudos com a espécie. E essa é uma espécie que ela produz um álcool do qual se tira uma substância chamada alfa-bisabolol, que é muito usada na indústria de cosméticos. E o Brasil hoje exporta um contingente muito grande, principalmente para a Alemanha, porque toda a indústria de cosméticos utiliza o alfa-bisabolol como um componente em sua fórmula, principalmente aqueles produtos para peles sensíveis. Então, os protetores solares, os cremes para crianças, os cremes pós-depilatórios, os cremes pós-barba, ou seja, tudo para pele sensível, utiliza o alfa-bisabolol natural, porque o sintetizado, o sintético, não consegue ter as mesmas propriedades do alfa-bisabolol natural. Não tem o mesmo efeito. E a candeia é uma planta que acontece nas regiões de serra, principalmente aqui em Minas Gerais, né? Ocorre em outras regiões do Brasil, mas ela ocorre predominantemente na Serra da Mantiqueira, na Serra do Espinhaço, regiões de solos paupérrimos em que os agricultores têm muito poucas possibilidades. E como não existia nenhuma tecnologia, seja para o manejo sustentável dos candeais nativos, seja sistemas de produção para que houvessem plantios com tecnologias que pudessem gerar rendas, nós começamos a trabalhar com isso no final dos anos 90, com essa espécie. Então nós temos um grupo muito interessante trabalhando com essa espécie. E hoje nós já viabilizamos o plantio de mais de 2 milhões de mudas da candeia junto aos agricultores dessas regiões, onde as possibilidades deles são muito pequenas. E agora, o professor Cláudio David, que é um dos componentes da nossa equipe, já está conseguindo dominar a clonagem da candeia, ou seja, nós vamos ganhar em produtividade nos próximos plantios. Isso significa, assim, uma ação muito forte da universidade e da equipe que eu lidero,
em benefício dos agricultores de regiões, assim, de regiões que são vulneráveis, que são frágeis ambientalmente e onde eles tinham muito poucas possibilidades. Ela não vai enriquecer ninguém, mas ela vai ajudar na composição da renda para esses agricultores. Um outro projeto muito expressivo, você falou na questão do Cerrado. Lá em 1983, nós fomos uma das primeiras instituições que saiu do estudo de botânica do Cerrado para uma utilização da vegetação do Cerrado pensando em usos múltiplos, seja no uso da madeira, no uso de frutos do Cerrado, frutos que hoje são muito usados na indústria de sorvetes, né, de doces, de licores de maneira geral, e frutos ou cascas utilizadas na indústria farmacêutica. Então nós começamos a estudar todo um contingente de espécies da região do Cerrado e compreender a ecologia dessas espécies e trabalhar opções para os proprietários de toda a região do Cerrado, né? Que tem uma agricultura bastante desenvolvida, mas existem regiões no Cerrado onde o clima não favorece a agricultura, onde tem que existir a harmonia entre o homem de campo e a vegetação que ali existe. E nós buscamos ajudar a que essa harmonia gerasse renda para esses agricultores. Um outro projeto muito relevante e que aí é muito importante para o conhecimento das espécies florestais do estado de Minas Gerais foi um inventário florestal que a gente fez desse estado. A gente mapeou toda a vegetação do estado. Né? O estado de Minas Gerais tem mais de 19.600.000 hectares de vegetação nativa de porte arbustivo ou arbóreo, ou árvores. Tem 1.500.000 hectares de área reflorestada. A gente monitora os desmatamentos que acontecem mensalmente, mas mais que isso, a gente monitora 780.000 árvores de 2.400 diferentes espécies que nós vamos aprendendo sobre essas espécies nativas para poder, ao longo do tempo, tentar desenvolver sistemas de produção para utilizá-las em recuperação de áreas degradadas, para protegê-las, no caso daquelas espécies que correm risco de extinção, e mesmo para ter sistemas que possam gerar renda para as pessoas. E um outro projeto, também nesse rol dos projetos, dos grandes projetos muito importante, foi o zoneamento ecológico econômico do estado de Minas Gerais. Ele foi de tanto sucesso que nós fomos convidados pelo estado do Espírito Santo e já concluímos o trabalho lá no estado do Espírito Santo. E agora fomos convidados por um outro estado da federação, que eu ainda não devo adiantar o nome, porque a gente ainda não fechou o acordo definitivo. Mas esse zoneamento, ele permite definir a fragilidade ambiental de todo o território mineiro. Então, quando você vai empreender numa dada área, você na internet tem disponível quais são os cuidados que você deve ter para empreender naquela área. Por exemplo, é uma área que tem muita suscetibilidade à erosão? Se lá você consegue estabelecer o contorno, porque o programa, o site é muito amigável, e você consegue então saber, bom, antes de empreender eu preciso de executar medidas que corrijam problemas de erosão, para que eu possa ter sucesso no meu empreendimento. Da mesma maneira, abordamos a área social, econômica, jurídica, institucional, porque o ambiente
as pessoas estão inseridas no ambiente. Então você não deve empreender sem considerar o que as pessoas que existem ali no seu entorno, a cultura daquelas pessoas, a qualificação da mão de obra, que tipo de investimento em educação, em infraestrutura, em segurança deve ser feito em cada um dos 853 municípios desse estado. Então, esses aliados a outros projetos que desenvolvemos junto com a nossa equipe, nos colocou em evidência no cenário nacional, né, que nos trouxe a felicidade de sermos reconhecidos nacionalmente com esse prêmio. Tá certo, professor, e um prêmio mais que merecido. Nós teremos agora um breve intervalo e voltamos daqui a pouco com a segunda parte do Universidade Aberta desta semana, que está conversando com o professor e pesquisador José Roberto Soares Escofaro. Não saia daí, voltamos já já. Que está recebendo o professor e pesquisador José Roberto Soares Escofaro, do Departamento de Ciências Florestais, aqui da Universidade Federal de Lavras. No primeiro bloco, o senhor falou deste conjunto da obra, que não são somente esses estudos, são muitos outros estudos e muitos deles realizados aqui na Universidade Federal de Lavras, que hoje, reconhecidamente, é uma instituição de pesquisa, professor. Eu pergunto qual a importância, na opinião do senhor, deste prêmio agraciado pela Embrapa para a instituição. Bom, eu entendo que um prêmio dessa natureza, ele é mais uma amostra da qualidade dos professores, da qualidade dos técnicos, dos estudantes, do conjunto da nossa comunidade. Outros professores dessa instituição já tiveram oportunidade de lograr êxito em outros prêmios também nacionais extremamente importantes. Mas quando a gente recebe um prêmio dessa natureza, ele se reflete de uma forma muito positiva na pós-graduação, na motivação da equipe, na motivação dos estudantes. Ele promove uma maior busca pela nossa pós-graduação por estudantes e por profissionais de outras instituições, que permite que a gente estabeleça uma interação maior ainda, né, com outras instituições também de qualidade no cenário nacional. E ele coroa, eu acho que principalmente um trabalho que se iniciou aqui na instituição, na engenharia florestal, com o professor Nelson Venturim. O professor Nelson Venturim, o professor Antônio Soares, eles foram as pessoas que criaram o curso de engenharia florestal, acreditaram num time que eles contrataram num primeiro momento, e eu fui uma dessas pessoas. E aquele grupo de pessoas, eu acho que respondeu de uma forma assim muito agradável à confiança que foi depositada, né, por esses professores. Sim. E pela instituição em nós. Então, assim, eu acho que também é um prazer para as pessoas que vêm construindo essa universidade ao longo do tempo, perceber que aquilo que eles fazem, aquilo que eles investem, que a dedicação da vida deles todas, ela vai se refletindo naqueles que eles acreditaram e deram oportunidade de estar na universidade, de maneira que, assim, a vitória nossa nesse momento se reflete principalmente no trabalho das pessoas que
com extrema dificuldade, vieram construindo essa instituição para ela chegar àquilo que ela é hoje. E esse trabalho, ele também motivou a gente, nessa administração do professor Nazareno, a trabalhar de forma muito forte um plano ambiental para a própria instituição. Ou seja, nós somos reconhecidos nacionalmente, não só o grupo que eu lidero, mas outros grupos da instituição. No entanto, dentro da instituição, nós não praticávamos em essência aquilo que a gente ensina, aquilo que a gente pratica fora da instituição. Então, nós assumimos o compromisso e começamos a praticar dentro da instituição uma série de ações que ficassem coerentes com aquilo que a gente vem ensinando aos nossos alunos. Então, hoje, os cursos d'águas dentro da UFLA já começam a aparecer uma vegetação ciliar, as nossas nascentes estão muito mais protegidas, o lixo é tratado de uma outra forma, a gente já trabalha a reciclagem do lixo, o esgoto está sendo tratado de uma forma para ser exemplo para outros municípios, pequenos municípios de Minas e do Brasil, podendo replicar a estrutura que nós estamos implementando aqui na UFLA. Os nossos laboratórios estão sendo remodelados para que gases que podem contaminar o ambiente sejam tratados de forma adequada, para que os resíduos das pesquisas, os resíduos dos laboratórios, das aulas práticas, tenham os descartes adequados ambientalmente, ou seja, esse tipo de reconhecimento nacional mostra que a gente deve e que nós devemos praticar e que nós estamos no caminho certo na implantação de um plano ambiental exemplar dentro da nossa instituição, que com certeza vai estimular outras universidades desse país a replicar o modelo que nós estamos aplicando aqui, né, em outras unidades, em outras universidades federais, em outras instituições do país. E eu acredito que lá em 1908, quando foi plantada essa instituição, e ao longo da sua história, né, quando as pessoas se dedicaram e se sacrificaram, elas talvez não imaginassem a dimensão que a gente fosse atingir hoje, mas com certeza o compromisso delas, que era com a sociedade, com a promoção do desenvolvimento, com a responsabilidade com o ambiente, a gente está praticando nesse momento dentro da instituição e mais, irradiando para todo o conjunto de estudantes que nós estamos formando e dessa forma contribuindo de uma forma mais efetiva para o país. Tá certo, a grande verdade é que quem percorre hoje as vias da Universidade Federal de Lavras vê com clareza que a universidade vive um momento diferente, né, professor Scofaro? E o trabalho não para, né? O trabalho não para. Assim, nós temos ritmo, nós temos um plano, nós temos um planejamento. O planejamento tem ações de curto prazo, de médio prazo, de longo prazo, de maneira que as próximas pessoas que assumirem a universidade, elas vão poder ter uma sequência na linha do desenvolvimento sustentável, na linha de propiciar o crescimento dessa instituição, mas com extrema responsabilidade e compromisso com a qualidade, né? Que é aquilo que se espera de uma instituição como a nossa, assim, crescer, mas com um compromisso fundamental focado na qualidade e na formação cidadã dos nossos estudantes.
Professor, infelizmente o tempo da Universidade Aberta é muito pequeno. Nós gostaríamos de agradecer de forma bastante especial a presença do senhor no programa desta semana, parabenizá-lo pelo prêmio da Embrapa, o prêmio Frederico de Menezes Veiga, um dos mais importantes do cenário agrícola do país. Muito obrigado pela presença do senhor. Eu gostaria também de agradecer a oportunidade, Luciano, né? Obrigado. E a paciência dos nossos telespectadores. Obrigado, professor, e parabéns. Obrigado. Universidade Aberta desta semana fica por aqui. A você que esteve conosco, obrigado pela audiência, obrigado pela companhia. Você fica agora com a segunda edição do Universitário Notícias. Uma boa noite para você, um bom descanso.